TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é segunda-feira, 10 de agosto, e você vai ver a seguir. STF nega recurso da Prefeitura de Petrópolis referente à tragédia de 2022. Casos de estelionato em Petrópolis passam de 1.800 nos primeiros 6 meses do ano. CPTrans abre licitação para lojas na rodoviária do centro de Petrópolis. Campanha nacional de multivacinação segue em todo o país para ampliar a cobertura vacinal. Secretaria Estadual de Saúde reforça ações de prevenção contra dengue, chikungunya e zika diante dos impactos do El Niño. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O Supremo Tribunal Federal negou o recurso extraordinário apresentado pela Prefeitura de Petrópolis referente à tragédia de 2022. O recurso questionava o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que determinou a continuidade de medidas voltadas para a população atingida pelo desastre ambiental. O processo teve início após o Ministério Público ajuizar ações civis públicas, exigindo que o município adotasse medidas para proteger moradores de áreas de risco depois da tragédia. A Prefeitura de Petrópolis sustentou para o Supremo Tribunal Federal, o STF, que houve interferência do Poder Judiciário em políticas públicas e alegou violação do princípio da separação de poderes. A administração municipal também afirmou que já vinha executando ações de reconstrução da cidade, como obras de infraestrutura, concessão de aluguel social, intervenções em encostas e recuperação da malha viária. A decisão foi assinada pelo ministro Nunes Marques e publicada no último dia 3 de agosto. O STF não reconheceu o recurso extraordinário apresentado pela Prefeitura contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A determinação é relacionada às ações civis públicas que tratam das medidas adotadas após fortes chuvas que atingiram Petrópolis em fevereiro e março de 2022. Na época, o Ministério Público pediu a identificação de imóveis que deveriam ser demolidos, remoção de moradores de áreas de risco, concessão de aluguel social, realização de estudos geológicos e execução de obras de contenção e drenagem, o que, segundo o município, já estava sendo feito. Ao analisar o caso, o ministro Nunes Marques não entrou no mérito das alegações. A decisão foi fundamentada no fato de que o município não cumpriu o requisito processual de demonstrar de forma específica e fundamentada, ou seja, não comprovou que o caso tinha relevância suficiente para ser analisado pelo STF. Segundo o ministro, a Prefeitura apresentou apenas argumentos genéricos sobre a relevância da discussão, o que não atende às exigências previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Civil. Com a decisão do STF de não reconhecer o recurso extraordinário, permanece válida a decisão do TJRJ, que determinou a adoção de medidas voltadas para a recuperação das áreas atingidas e o atendimento das vítimas da tragédia de 2022. A cidade de Petrópolis registrou nos primeiros 6 meses do ano mais de 1.800 casos de estelionato. O dado chama atenção, visto que nos primeiros 6 meses de 2025 foram contabilizados menos de 1.300 crimes do mesmo tipo. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública, o ISP, baseado em ocorrências registradas nas cidades da região serrana do Rio de Janeiro, com mais de 100 mil habitantes, nos primeiros 6 meses de 2026,
Petrópolis contabilizou 1.855 casos de estelionato, um aumento de 570, se comparado com o mesmo período do ano passado, quando houve 1.285 crimes do tipo. Teresópolis também registrou um crescimento de 267 casos, tendo em vista que nos primeiros 6 meses de 2026 foram contabilizados 987 casos, enquanto no primeiro semestre de 2025 a cidade da Imperatriz teve 720 ocorrências. Nova Friburgo é a única cidade da região serrana com mais de 100 mil habitantes a ter queda no número de estelionatos nos primeiros 6 meses de 2026, sendo 727 casos. No primeiro semestre de 2025, foram registrados 999 crimes do mesmo tipo. O estelionato é um crime patrimonial que o autor tenta enganar a vítima com mentiras, fraudes e artifícios para obter vantagem financeira. A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro produziu o Panorama de Segurança Pública do Estado, que contempla dados de 2015 até 2025. De acordo com o estudo, apenas Petrópolis e Teresópolis contabilizaram juntas 4.109 casos de estelionato em 2025, sendo uma taxa de 871,2 por 100 mil habitantes. Ainda em 2025, segundo a pesquisa, só na região serrana houve um crescimento de quase 500% se comparado com 2015, um ritmo muito superior ao Estado, que aumentou quase 300% no mesmo período. A criminalidade deixou de ser um risco eventual para se transformar em um dramático problema estrutural em nosso Estado. O estelionato, segundo a Firjan, é o indicador mais sensível à expansão digital da economia e dos crimes patrimoniais, e é o único entre os analisados neste panorama com crescimento consistente ao longo de toda a série histórica. A região serrana começou a década abaixo da média estadual e ultrapassou em 2022, quando os registros quase dobraram em um único ano. O crescimento é generalizado e acompanha a tendência nacional de expansão dos crimes financeiros e digitais. Para uma empresa que decide investir, contratar ou operar, o custo da insegurança no estado do Rio se transforma e se amplia. O estudante Luan Souza, morador de Petrópolis, foi vítima de uma tentativa de golpe enquanto viajava. Luan perdeu o celular e, horas depois, uma amiga dele recebeu uma mensagem do próprio número dele, pedindo dinheiro para que o aparelho fosse devolvido. Te devolvo o telefone, mas se você pagar uma taxa aí, acho que ele tinha falado uns 2, 3 mil reais. O telefone nem custava tudo isso, então claramente eu não fiz o pagamento. Luan contou que a pessoa chegou a enviar uma chave Pix para que o pagamento fosse feito. Posteriormente, ele foi até uma delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Apesar disso, o estudante ficou sem o celular. Foi desesperador, porque ele, ali na troca de mensagens, quando a gente foi falar com a polícia, ele falou, tá indo falar com a polícia, tô te vendo, não sei o quê. Então ele estava observando a gente. E assim, aconteceu, eu estava com um grupo de pessoas, mas imagina se acontece com alguém, sei lá, mais velho ou que está sozinho ali. A gente precisa ficar atento para não cair nesse tipo de golpe, né? E a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, abriu um processo de licitação para selecionar empresas interessadas em explorar espaços comerciais na rodoviária do centro de Petrópolis. A concessão prevê o uso de 10 lojas e sobrelojas pelo período de 5 anos, mediante pagamento. A licitação será realizada na modalidade de disputa aberta e o critério de escolha será a maior oferta de preço por unidade. Os espaços têm tamanhos variados, com valores mínimos mensais que vão de R$ 270 a R$ 3.250. A maior área disponível é uma sobreloja com quase 110 metros quadrados. Já os menores espaços têm pouco mais de 2 metros quadrados. Segundo a CPTrans, os valores foram definidos com base em um laudo técnico de avaliação imobiliária. O edital permite diferentes atividades comerciais, mas estabelece algumas restrições. Não será autorizado, por exemplo, a venda de bebidas alcoólicas, produtos inflamáveis, animais vivos ou alimentos preparados com equipamentos como chapas e fornos.
Mas, além da expectativa pelo retorno dos comércios, os usuários também cobram melhorias na estrutura da rodoviária, como reformas no piso, no telhado e nos banheiros. Gerada que está aí, limpeza, muito sujo, muito complicado. Banheiro masculino, então, a pessoa quase não consegue entrar lá dentro. Aí tudo descascando, tudo caindo. Sem contar que quando está chovendo forte, pinga tudo. Não consegue nem passar, nem para um lado nem para o outro. Isso aqui tem que reformar tudo geral, principalmente fechar o terminal. Fechar aqui, só entrar quem paga passagem por causa da bagunça que tem aqui dentro. Os espaços disponíveis ficam dentro da estação rodoviária Imperatriz Leopoldina, uma área de circulação diária de passageiros no centro da cidade. A sessão pública está marcada para o dia 25 de agosto, às 10 horas da manhã, no auditório Felipe Guedon, na Casa dos Conselhos Municipais. O edital completo está disponível no portal de licitações da Prefeitura de Petrópolis. Nós questionamos a Prefeitura de Petrópolis se existem obras ou melhorias previstas para a rodoviária, mas não obtivemos resposta até o fechamento desta edição. E agora, mudando de assunto e falando sobre saúde, a campanha nacional de multivacinação deste ano segue em todo o Brasil até o dia 1º de setembro. A mobilização tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e garantir que crianças, adolescentes, adultos e idosos completem o esquema de imunização com as vacinas disponíveis pelo Sistema Único de Saúde. A vacinação é gratuita e está disponível em todas as unidades básicas de saúde e demais pontos de vacinação do país. Quem estiver com a caderneta incompleta pode aproveitar a campanha para colocar as doses em dia e reforçar a proteção contra diversas doenças. O ponto alto da mobilização será o Dia D Nacional, marcado para o sábado, dia 22 de agosto. A expectativa do Ministério da Saúde é ampliar o acesso à vacinação e aumentar a cobertura vacinal em todo o país. O Ministério da Saúde destaca que todas as vacinas oferecidas pelo SUS são seguras e eficazes. Segundo a pasta, a imunização ajuda a reduzir a circulação de doenças e protege tanto quem recebe a vacina quanto as pessoas que, por orientação médica, não podem ser vacinadas. Entre as vacinas disponíveis durante a campanha estão a BCG, tríplice viral, poliomielite, rotavírus, pneumocócica, meningocócica C, influenza, Covid-19, febre amarela, HPV, varicela, DTP e as vacinas contra as hepatites A e B. Outra ferramenta disponibilizada pelo Ministério é a caderneta digital da criança, que pode ser acessada pelo celular. Por meio dela, as famílias podem consultar o histórico de vacinação, receber lembretes sobre as próximas doses e acompanhar o desenvolvimento infantil, com informações como peso, altura, perímetro cefálico e índice de massa corporal. Já a versão impressa da caderneta continua sendo distribuída nas unidades básicas de saúde. O Ministério da Saúde reforça que manter a caderneta de vacinação atualizada é uma das principais formas de prevenir doenças e evitar a volta de infecções que já estavam controladas no país. E a Secretaria de Estado de Saúde está intensificando as ações de vigilância e controle das arboviroses em parceria com os municípios fluminenses. O objetivo é evitar o aumento da transmissão de doenças como dengue, chikungunya e zika diante das mudanças climáticas provocadas pela chegada do El Niño. A preocupação dos técnicos é que o aumento das temperaturas e as alterações no regime de chuvas criem condições favoráveis para a proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. Por isso, a Secretaria de Estado de Saúde está reforçando as ações de vigilância e controle, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, que alerta para o risco de aumento dos casos em todo o país. Estudos da Organização Meteorológica Mundial e do Instituto Nacional de Meteorologia apontam que o El Niño deve se manifestar de forma moderada forte neste segundo semestre. Especialistas explicam que o calor mais intenso e os eventos climáticos extremos favorecem o desenvolvimento do mosquito. Mesmo em períodos de seca, os ovos do Aedes aegypti podem resistir por muito tempo e voltar a se desenvolver quando encontrar temperatura e umidade favoráveis. Um estudo publicado por uma revista científica, realizado pelo Instituto de Estudos Avançados da USP, em parceria com outras instituições, mostra que a ocorrência do El Niño pode aumentar a infestação do mosquito da dengue. Segundo a pesquisa, a combinação de temperaturas acima de 23 graus e chuvas mais intensas contribui para esse cenário.
A secretaria também alerta que, embora o inverno registre menor circulação do mosquito, esse é o momento ideal para eliminar criadouros e reduzir o risco de surtos nos próximos meses. A orientação é fazer vistorias semanais em todos os cômodos da casa e nos quintais, eliminando qualquer recipiente que possa acumular água. Outras medidas importantes são manter caixas d'água, cisternas e tonéis bem tampados, limpar calhas, ralos e bandejas de geladeiras e de ar-condicionados, guardar garrafas com a boca para baixo, descartar pneus de forma correta e lavar diariamente os recipientes de água dos animais. O uso de repelente, de acordo com as orientações do fabricante, também é recomendado. Em caso de sintomas como febre, náuseas, vômitos, manchas vermelhas pelo corpo, dores nas articulações, dor de cabeça ou atrás dos olhos, a orientação é procurar uma unidade de saúde o mais rápido possível. Até o dia 23 de julho deste ano, o estado do Rio registrou 6.382 casos prováveis de dengue, com 476 internações, 4 óbitos confirmados e outros 4 em investigação. Para a chikungunya, foram registrados 2.460 casos prováveis, 40 internações e nenhum óbito. Já em relação à Zika, não há casos confirmados em 2026. A Secretaria reforça que o combate aos criadouros do mosquito continua sendo a principal forma de prevenir as arboviroses e evitar o aumento dos casos nos próximos meses. E você vai ver no próximo bloco. Polícia Militar prende homem acusado de homicídio na posse. Polícia Militar apreende drogas em 4 ocorrências no sábado, em Petrópolis. 2 homens são presos e adolescentes apreendidos por tráfico em Petrópolis. Rio de Janeiro concentra quase 1/3 dos casos de exercício ilegal da medicina registrados no país. Justiças Eleitoral e do Trabalho lançam campanha contra assédio eleitoral. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O seu jeito de beber te afastou das pessoas que você ama? Sabemos que sim. É possível encontrar uma nova maneira de viver com qualidade. Alcoólicos Anônimos pode ajudar. Estamos de volta.
Policiais militares do 26º Batalhão prenderam um homem de 23 anos, apontado como autor de um homicídio ocorrido neste ano na Posse, em Petrópolis. O suspeito foi localizado escondido dentro de uma residência em Pedro do Rio. O crime aconteceu no dia 31 de julho, no conjunto habitacional da Posse, conhecido como Casinhas. A vítima foi encontrada com ferimentos provocados por arma branca na região da cabeça e levada para a UPH da Posse. Posteriormente, ela não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso passou a ser investigado como homicídio doloso. Após o crime, policiais do 26º Batalhão iniciaram diligências e levantamento de informações para identificar e localizar o responsável. Durante as investigações, os agentes receberam informações de que o suspeito estaria foragido e escondido na região de Pedro do Rio. As equipes intensificaram as investigações e localizaram o homem dentro de uma residência na rua Eugênio Zanata, no BNH de Pedro do Rio. Segundo a polícia, o suspeito teria invadido o imóvel e permanecido no local sem autorização da moradora, que teria sido ameaçada para não comunicar a presença dele às autoridades. A mulher foi levada para a 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava, onde prestou depoimento como testemunha e relatou as circunstâncias envolvendo a permanência do acusado no imóvel. O homem foi preso e levado para a delegacia, onde o caso foi registrado como homicídio doloso, invasão de domicílio e ameaça. E a Polícia Militar registrou 4 ocorrências envolvendo tráfico de drogas neste sábado em diferentes pontos de Petrópolis. As ações aconteceram em Pedro do Rio, Floresta, Chácara Flora e Carangola. Todo, foram apreendidas mais de 600 porções de drogas, além de 3 adolescentes apreendidos por ato infracional análogo ao tráfico. Confira. Em Pedro do Rio, os policiais apreenderam cocaína durante uma ação no BNH da região. As equipes receberam informações sobre a prática de tráfico na região e realizaram diligências. Durante a ação, os policiais viram um homem já conhecido pelos agentes. Ao perceber a aproximação da viatura, ele fugiu em direção ao terreno da própria residência e não foi localizado. Durante as buscas no local, indicado como possível esconderijo dos entorpecentes, os policiais encontraram 98 cápsulas de cocaína, todas embaladas e prontas para comercialização. O material foi levado para a 106ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu apreendido. No Floresta, na localidade conhecida como Calango, as equipes apreenderam aproximadamente 1,8 kg de drogas. Os policiais receberam informações sobre tráfico na região e fizeram buscas em uma área de mata. No local, foram encontrados 70 pequenos tabletes de maconha que somavam cerca de 1,3 kg, além de 180 cápsulas de cocaína com aproximadamente 400 gramas e 110 pedras de crack, totalizando 150 gramas. O material foi encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia. Já no Chácara Flora, 3 adolescentes foram apreendidos durante uma ação de combate ao tráfico na rua Carmen Ponte Marcolino. Com eles, os policiais encontraram 10 pequenos tabletes de maconha, 36 cápsulas de cocaína e 86 pedras de crack. Também foram apreendidos 2 celulares e R$15 em espécie. Os 3 adolescentes foram levados para a 105ª Delegacia de Polícia. Onde foram autuados por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Por fim, no bairro Carangola, os agentes apreenderam entorpecentes na rua Vicenzo Rivetti. Segundo a polícia, havia informações de que drogas estariam escondidas em 2 pontos distintos da localidade. Durante as diligências, os policiais localizaram 116 cápsulas de cocaína e 10 pequenos tabletes de maconha. Todo o material foi encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu apreendido. E as ações de combate ao tráfico de drogas também continuaram no domingo em Petrópolis. Depois dessas 4 ocorrências registradas no sábado, a Polícia Militar prendeu 2 homens e apreendeu um adolescente em 3 ações realizadas em Correias e também no bairro Quitandinha. Drogas, dinheiro e anotações relacionadas ao tráfico também foram apreendidas. Em Correias, na localidade conhecida como Chapadinha, na comunidade da Glória, um homem de 23 anos foi preso por tráfico de drogas. Os policiais receberam informações sobre a venda de entorpecentes e montaram um ponto de observação.
Durante a vigilância, os agentes viram 2 homens comercializando drogas e a aproximação de pessoas que compravam os entorpecentes. Quando a equipe iniciou a abordagem, um dos suspeitos fugiu por uma escadaria, enquanto o outro entrou em uma residência. O homem foi localizado dentro do imóvel e, segundo a polícia, utilizava tornozeleira eletrônica. Ao mesmo tempo, outros policiais retornaram ao local onde a dupla havia sido vista e encontraram 2 mochilas. Em uma delas, foram apreendidas 141 porções de maconha, 143 cápsulas de cocaína e R$ 84 em espécie. Na outra mochila, que teria sido deixada pelo homem que conseguiu fugir, havia 622 pedras de crack e R$ 81. Ao todo, foram apreendidos cerca de 1,8 kg de drogas e R$ 165 em espécie. O homem foi levado para a 105ª Delegacia, onde foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Também em Correias, na comunidade do Frias, um outro homem de 36 anos foi preso por tráfico de drogas. Segundo a polícia, ele estaria envolvido na venda de entorpecentes na localidade conhecida como Escada de Pedra. Os agentes realizaram um cerco tático e localizaram o suspeito com uma mochila. Dentro dela, foram encontrados 17 pinos de cocaína, 9 papelotes de crack e R$ 80 em espécie. O homem foi encaminhado para a 106ª Delegacia e permaneceu preso à disposição da Justiça. Por fim, no Quitandinha, um adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. A ação aconteceu na localidade conhecida como Casinhas. Os agentes receberam informações sobre a atuação de traficantes na região e localizaram um dos suspeitos. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele tentou fugir, mas foi alcançado após um cerco tático. Durante a fuga, o adolescente teria dispensado uma sacola com drogas, dinheiro e anotações relacionadas ao tráfico. Foram apreendidos 31 pinos de cocaína, 15 papéis de maconha, 55 pedras de crack, uma tira de maconha, 2 pequenos blocos com anotações e R$ 126 em espécie. E uma outra ação de inteligência da Polícia Militar terminou com um homem preso em flagrante e 2 adolescentes apreendidos na última quinta-feira na localidade do Indaiá, no bairro Ciméria, em Petrópolis. Na ocasião, os policiais também apreenderam drogas, dinheiro e um celular. Quem tem mais informações é a repórter Evelyn Carvalhais. De acordo com a Polícia Militar, após um trabalho de levantamento de informações, os agentes passaram a monitorar 3 suspeitos que se revezavam na venda de drogas no bairro Ciméria, em Petrópolis. Os entorpecentes eram retirados de uma sacola que ficava escondida embaixo de um carro, que fica estacionado na rua Indaiá. No momento da abordagem, os policiais apreenderam com os suspeitos 48 cápsulas de cocaína, 23 pedras de crack, 16 papelotes de skunk e 4 papelotes de maconha, além de R$ 27 em dinheiro e um celular. Um homem de 18 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e 2 adolescentes de 16 e 17 anos foram apreendidos por ato infracional análogo ao mesmo crime. O trio foi levado para a 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, onde permaneceram à disposição da Justiça. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Evelyn, por suas informações. E agora, saindo do assunto das ocorrências policiais, mas seguindo nesse assunto, o Rio de Janeiro registrou 937 ocorrências policiais relacionadas ao exercício ilegal da medicina entre 2012 e 2023, segundo dados do Conselho Federal de Medicina. De acordo com a entidade, o número pode ser ainda maior, já que muitos casos não são comunicados às autoridades por receio, constrangimento ou desconhecimento dos canais de denúncia. O Estado concentra quase 1/3 dos casos de exercício ilegal da medicina registrados no país, segundo dados da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Os casos envolvem principalmente procedimentos estéticos invasivos realizados por pessoas sem habilitação técnica ou autorização legal para o exercício da medicina. O cenário foi apresentado pela Regional do Rio de Janeiro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica durante a 45ª Jornada Carioca de Cirurgia Plástica.
A entidade alerta que esse tipo de irregularidade tem resultado em adoecimento, sequelas irreversíveis e até mortes e cobra providências urgentes para proteger a população. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, procedimentos invasivos, sejam estéticos ou não, exigem avaliação clínica, indicação adequada, conhecimento anatômico, domínio técnico, planejamento anestésico e capacidade para reconhecer e tratar possíveis complicações. Quando realizados por pessoas sem formação médica e sem habilitação profissional, aumentam significativamente os riscos de infecções, deformidades permanentes, perda funcional e até a morte. A entidade também ressalta que esses procedimentos devem ser realizados apenas em locais preparados para reduzir o risco de infecções, garantir o cuidado adequado aos pacientes e disponibilizar equipamentos de suporte à vida em casos de intercorrências. Por fim, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica pede o apoio da população para denunciar irregularidades às autoridades competentes e orienta que os pacientes verifiquem, junto aos conselhos de medicina e à própria entidade, se o profissional é médico e possui a formação adequada para realizar procedimentos invasivos. Aos médicos, a recomendação é que informem ao Conselho Federal de Medicina, por meio da plataforma Medicina Segura, os casos em que forem acionados para atender vítimas de procedimentos realizados de forma irregular. E o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Superior do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho lançaram uma mobilização nacional conjunta para prevenir e combater o assédio eleitoral no ambiente de trabalho. Com o slogan "No meu voto, mando eu", a campanha Aliança pelo Voto Livre e Secreto tem como objetivo defender a liberdade de escolha dos trabalhadores e evitar qualquer tipo de pressão sobre o exercício do voto. O assédio eleitoral ocorre quando alguém utiliza sua posição de poder no ambiente de trabalho para influenciar, constranger ou pressionar trabalhadores a votar, deixar de votar ou apoiar determinado candidato, partido ou posicionamento político. A prática pode ser cometida por empregadores, superiores hierárquicos ou até mesmo colegas de trabalho. A campanha também orienta como identificar o assédio eleitoral no ambiente de trabalho. Entre as práticas mais comuns estão ameaças de demissão ou de prejuízos profissionais em razão da opção eleitoral do empregado, promessas de benefícios ou vantagens em troca de apoio político, exigência de participação em atos de campanha, fiscalização ou cobrança sobre o voto dos trabalhadores e intimidações, constrangimentos ou humilhações relacionadas às preferências políticas. Para aderir à Aliança pelo Voto Livre e Secreto, empresas, órgãos públicos e demais organizações devem acessar a página da campanha, baixar os materiais de divulgação e registrar o compromisso com a iniciativa. O conteúdo está disponível para uso gratuito e pode ser personalizado com as marcas das instituições participantes. Além disso, os participantes poderão compartilhar nas redes sociais os registros da adesão à campanha, marcando o perfil do Tribunal Superior do Trabalho, fortalecendo a mensagem em defesa da democracia e da liberdade de escolha dos trabalhadores. E você vai ver a seguir. O Ministério da Educação começa a convocar os estudantes da lista de espera do FIES. O impacto das telas na saúde mental já é debatido em 80% das escolas. IDEB mostra avanço da educação básica no país. Assinatura digital e lacração garantem a integridade dos sistemas utilizados nas eleições. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br.
Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Estamos de volta. E o Ministério da Educação iniciou a convocação dos candidatos que estavam na lista de espera do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O resultado passou a ser disponibilizado no Portal Único de Acesso à Educação Superior e as chamadas seguirão até o dia 24 de setembro. A convocação dos estudantes da lista de espera teve início na última sexta-feira, conforme o cronograma divulgado pelo Ministério da Educação. Os candidatos podem consultar o resultado no Portal Único de Acesso à Educação Superior. No dia 30 de julho, o Ministério já havia divulgado a lista dos candidatos pré-selecionados para o FIES. Nesta edição, foram ofertadas mais de 112 mil vagas em todo o país, sendo 755.500 destinadas ao segundo semestre de 2026. Para participar do programa, é necessário ter feito qualquer edição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir de 2010. O candidato também precisa ter obtido média igual ou superior a 450 pontos nas provas, não ter zerado a redação e não ter participado do exame na condição de treineiro. Outro requisito exigido pelo programa é a comprovação de renda bruta familiar mensal per capita de até 3 salários mínimos para ter acesso ao financiamento estudantil. Todos os demais prazos, regras e procedimentos foram estabelecidos no edital do processo seletivo. E ainda no assunto de educação, debate sobre os impactos das tecnologias digitais na saúde mental dos estudantes já faz parte da agenda de 8 em cada 10 escolas brasileiras. A proporção de instituições de ensino fundamental e médio, públicas e privadas, que discutiram o tema em 2025, cresceu 18 pontos percentuais na comparação com 2024, passando de 62% para 80%. As coletas de dados foram feitas por meio de telefones em escolas públicas e particulares de áreas urbanas e rurais, totalizando 2.404 entrevistas com gestores. Segundo o Comitê Gestor da Internet no Brasil, o CETIC.br, a pesquisa mostra que os debates sobre questões relacionadas aos efeitos das tecnologias digitais no desenvolvimento dos alunos e a adoção crítica desses recursos estão mais presentes nas escolas do Brasil. Em 2025, 75% dos gestores se reuniram com pais, mães e responsáveis para tratar do uso de tecnologias digitais no ambiente escolar. Isso em comparação com os 60% no ano anterior. Além disso, 86% conversaram com professores e outros profissionais da instituição sobre o mesmo assunto. Em 2024, a proporção era de 68%. Outros temas que passaram a ocupar mais espaço nas pautas das reuniões são o uso seguro, crítico e responsável das tecnologias digitais, que cresceu de 56% em 2024 para 75% em 2025. Além disso, houve a inclusão da educação midiática no currículo escolar, de 46% das escolas para 67%.
Os resultados constam na pesquisa TIC Educação 2025, lançada na terça-feira, dia 4 de agosto, e realizada pelo Centro Regional de Estudos para Desenvolvimento da Sociedade da Informação, do Núcleo de Informação e Coordenação do .br, entidade ligada ao CETIC.br. E para finalizar esse assunto, vamos falar do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o INDEB 2025, que registrou a maior evolução acumulada em 20 anos. As 3 etapas do ensino avaliadas atingiram em 2025 o maior valor de toda a série histórica iniciada em 2005. Os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, foram divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério da Educação, o MEC. Para o chefe da pasta, a melhora dos indicadores é resultado de mais estudantes na escola, menos reprovações e ganhos de aprendizagem dos alunos. O IDEB avalia o desempenho dos estudantes dos anos iniciais e finais do ensino fundamental e médio, em língua portuguesa e matemática, no sistema de avaliação da educação básica e as taxas de aprovação apuradas pelo censo escolar. De 2023 a 2025, o índice dos anos iniciais do ensino fundamental, ou seja, do 1º ao 5º ano, passou de 6 para 6,3, superando a meta estabelecida. Segundo o MEC, a melhora demonstra o crescimento contínuo das médias de proficiência e a redução das reprovações. O indicador do ensino médio cresceu de 4,3 em 2023 para 4,5 no ano passado. No entanto, a meta para a etapa é de 5,2, número superior ao registrado no período. Já nas escolas públicas, o IDEB passou de 5,7 para 6,1 nos anos iniciais em 2025. E agora mudando de assunto, a cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas eleitorais garante que os programas utilizados nas urnas eletrônicas não possam ser alterados após a conclusão do processo. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a medida é mais uma etapa de segurança para assegurar a integridade dos sistemas até o dia da votação. De acordo com o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral, Júlio Valente, a cerimônia de assinatura digital e lacração é realizada entre os meses de agosto e setembro e marca o encerramento do desenvolvimento dos sistemas utilizados nas eleições. A etapa conta com a participação do presidente do TSE e das entidades responsáveis pela fiscalização do processo eleitoral, que assinam digitalmente os programas. Após a conclusão da cerimônia, os sistemas tornam-se definitivos e não podem mais ser alterados, nem mesmo pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o TSE, qualquer modificação só poderia ocorrer mediante a realização de uma nova cerimônia pública com a participação das mesmas entidades responsáveis pela fiscalização do processo eleitoral. O tribunal explica que a assinatura digital e a lacração têm como objetivo garantir que os programas instalados nas urnas eletrônicas permaneçam exatamente os mesmos até o dia da votação. Além disso, a proteção dos sistemas é verificada em diferentes etapas da preparação das eleições. Durante a geração das mídias e a preparação das urnas, partidos políticos e demais entidades fiscalizadoras podem conferir se os programas instalados correspondem aos sistemas previamente lacrados. A verificação também é realizada nas sessões eleitorais, antes do início da votação, quando o juiz eleitoral confere a autenticidade do software instalado em cada equipamento. Outro mecanismo de auditoria é o teste de integridade das urnas eletrônicas, realizado desde 2002. Na véspera da eleição, centenas de urnas são sorteadas em evento público e retiradas das sessões eleitorais para participar do teste. No dia da votação, os equipamentos recebem votos simulados em ambiente controlado, enquanto uma empresa de auditoria acompanha todo o procedimento. Ao final da simulação, o resultado apresentado pelas urnas é comparado com os votos previamente registrados pela equipe responsável pelo teste. Segundo o TSE, em mais de 2 décadas de realização desse procedimento, nunca foi identificada qualquer divergência entre os votos inseridos e os resultados apresentados pelas urnas eletrônicas. E a produção industrial brasileira recuou 1,8% em junho, na comparação com maio. É o segundo resultado negativo consecutivo do setor, depois da queda de 0,9% registrada no mês anterior. Os dados são da pesquisa industrial mensal, divulgada pelo IBGE. No índice desse mês,
Observa-se perfil disseminado de taxas negativas, já que as 4 grandes categorias econômicas e 16 das 25 atividades industriais pesquisadas apontaram recuo na produção. Com o resultado de junho, a indústria acumulou uma perda de 2,7% nos últimos 2 meses. Segundo o IBGE, esse recuo eliminou parte do ganho de 4,4% acumulado nos 4 primeiros meses de 2026. Vai destacar que a perda acumulada de 2,7% registrada nesses 2 meses consecutivos de queda na produção eliminou parte do ganho de 4,4% verificado nos 4 primeiros meses de 2026. Na passagem de maio para junho, 16 dos 25 ramos industriais pesquisados apresentaram queda na produção. O destaque negativo ficou para o setor de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, que recuou 5,9%, marcando o segundo mês de queda seguido na produção, e acumulando neste período perda de 11,8%. Nesta atividade, as maiores pressões negativas vieram da menor produção do álcool etílico e dos produtos derivados do petróleo, especialmente o óleo diesel e a gasolina automotiva. Também tiveram desempenho negativo os segmentos de produtos químicos, alimentícios, indústria farmacêutica, confecção de vestuário, equipamentos de informática, produtos eletrônicos, produtos de borracha e plástico e as indústrias extrativas. Por outro lado, 9 atividades registraram crescimento. As principais altas foram observadas nos setores de celulose, papel e produtos de papel, impressão e produção de gravações e metalurgia. O resultado positivo mais intenso observado neste mês foi influenciado pela maior produção da celulose, especialmente impulsionado pela volta à produção de unidades produtivas que haviam realizado paralisações técnicas no mês anterior. As 4 grandes categorias econômicas da indústria também fecharam o mês em baixa. O maior recuo foi registrado nos bens de consumo semi e não duráveis, com queda de 4,1%. Os bens de consumo duráveis caíram 3,2%, enquanto os bens de capital e os bens intermediários recuaram 1,1% cada. Entre as grandes categorias econômicas, o perfil dos resultados para os 6 primeiros meses de 2026 mostra o maior dinamismo para bens intermediários, grupamento de maior peso dentro da estrutura industrial e o que apresenta a taxa positiva mais elevada para esses 6 primeiros meses do ano. Mesmo com resultado negativo na comparação mensal, a indústria apresentou crescimento de 1,7% em relação a junho do ano passado. No acumulado de 2026, a produção industrial avança 1,5%. Já nos últimos 12 meses, o setor registra alta de 0,7%. No índice desse mês, observa-se perfil disseminado de taxas positivas, uma vez que 15 das 25 atividades industriais pesquisadas apontaram expansão na produção. O IBGE destaca que, apesar da retração registrada em junho, o desempenho da indústria continua positivo nos indicadores acumulados do ano e dos últimos 12 meses. E você vai ver no próximo bloco. Parceria entre Bunkassai e Senac RJ amplia a programação da Festa Japonesa em Petrópolis. Exposição na Casa Firjan celebra símbolo da brasilidade e do sucesso da indústria fluminense. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você.
é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E a gastronomia e o bem-estar terão espaço de destaque na 17ª edição do Bunkaçai, realizada entre os dias 13 e 16 de agosto em Petrópolis. Neste ano, em parceria com o Senac RJ, o festival preparou uma programação especial com atividades gratuitas que incluem oficinas de culinária japonesa, harmonização de vinhos e muito mais. Olha só! O Bunkaçai, a festa que celebra a cultura japonesa no Brasil e em Petrópolis, vai ter uma programação ampliada em 2026. Em sua 17ª edição, o festival vai ter oficinas gratuitas realizadas em parceria com o Senac. No Senac nós teremos oficinas de doces, temakis e o grande diferencial será a harmonização de vinhos brasileiros com culinária japonesa. As 3 oficinas práticas vão ser realizadas na unidade do Senac Petrópolis, com 50 vagas cada, voltadas para quem deseja aprender técnicas da culinária japonesa. As aulas práticas acontecem nos dias 13, 14 e 15. Para as oficinas, entre em contato com o Senac para fazer sua inscrição. Além das atividades na unidade, o Senac vai promover também aula e show sem a necessidade de inscrição prévia no Palácio de Cristal, principal palco do Bunkaçai. E as aulas show serão para 300 pessoas, com o doce dorayaki, que será no dia 15, e o de temaki será dia 16 de agosto, no domingo. O Bunkaçai acontece entre os dias 13 e 16 de agosto no Palácio de Cristal, com entrada gratuita. A programação geral da festa reúne apresentações culturais, artes marciais, oficinas, gastronomia, exposições e atrações voltadas tanto às tradições japonesas quanto ao universo dos animes, mangás e cosplay. E vamos agora saber qual é a previsão do tempo para terça-feira aqui nas cidades da nossa região de cobertura com a Evelyn Carvalhais. Hoje já tivemos uma grande mudança no tempo. Será que continua para amanhã? Vamos descobrir. Começamos agora mais uma previsão do tempo. E olha só, gente, depois de um fim de semana com temperaturas mais elevadas, o tempo começou a mudar nessa segunda-feira e muda completamente nessa terça-feira. A aproximação e a passagem de uma frente fria pelo sudeste aumentam a nebulosidade e favorecem a ocorrência de chuva em toda a nossa região de cobertura. Além da instabilidade, o destaque fica para a queda expressiva nas temperaturas, principalmente na região central
serrana. Em algumas cidades, a máxima não chega nem aos 20 graus. Essa mudança é resultado da entrada de ar mais frio e úmido, que substitui o calor que predominou nos últimos dias. Mas agora, detalhando a nossa previsão, em Nova Friburgo, a terça-feira será de tempo fechado e chuvoso. O sol aparece entre muitas nuvens, mas a chuva ganha força à tarde e continua durante a noite. E o frio aumenta. Os termômetros variam entre mínima de 12 e máxima de 16 graus. Em Teresópolis, o tempo também fica instável. A previsão é de chuva durante todo o dia, com a estabilidade também permanecendo à noite. As temperaturas ficam entre mínima de 12 e máxima de 17 graus. Aqui em Petrópolis, a terça-feira será de tempo chuvoso durante o dia. À noite, a chuva perde força e pode dar lugar a chuviscos, mas o céu continua nublado. E o frio também aparece com força por aqui, com os termômetros variando entre mínima de 13 e máxima de 16 graus. E agora, mudando de região e indo para o centro-sul do estado, por lá o tempo também fica mais instável, mas as temperaturas ainda estarão um pouco mais altas. A terça-feira começa com sol entre muitas nuvens, mas a nebulosidade aumenta ao longo do dia e a chuva chega durante a noite. Em Paraíba do Sul, o dia começa com sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, a previsão é de chuva. As temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 22 graus. E para finalizar a nossa previsão, em 3 dias o sol também aparece entre muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado. À noite, o tempo fica chuvoso e os termômetros podem variar entre mínima de 17 e máxima de 22 graus. Bom, ficamos por aqui com mais uma previsão do tempo. Até a próxima! Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e também nas nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. E vocês podem nos enviar essas denúncias através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou também, é claro, para o nosso WhatsApp, DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, fica por aqui, mas amanhã a gente tá de volta. Eu espero por vocês a partir de 1h da tarde. Temos encontro marcado, viu? Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.